diversidade e inclusão na sociedade. Diversidade e inclusão na sociedade são conceitos fundamentais para promover uma comunidade mais justa, equitativa e harmoniosa. Aqui estão algumas ideias e pontos-chave sobre esses temas. Diversidade refere-se à ampla variedade de características que as pessoas possuem. Isso inclui, mas não se limita, a raça, etnia, gênero, orientação sexual, idade, habilidades físicas e mentais, religião, origem socioeconômica e muito mais. Reconhecer e celebrar a diversidade significa aceitar e valorizar as diferenças entre as pessoas. Inclusão é o processo de criar um ambiente onde todas as pessoas se sintam valorizadas, respeitadas e incluídas. Isso envolve a remoção de barreiras físicas, sociais e culturais que impedem a participação plena das pessoas em todos os aspectos da vida social, econômica, política e cultural. Benefícios da diversidade e inclusão. A promoção da diversidade e inclusão traz uma série de benefícios para a sociedade, incluindo maior criatividade e inovação, melhores resultados nos negócios e organizações, maior resiliência e coesão social e uma sensação de pertencimento e bem-estar para todos os membros da comunidade. Desafios e obstáculos. Apesar dos benefícios, ainda existem muitos desafios e obstáculos para alcançar uma sociedade verdadeiramente diversa e inclusiva. Isso inclui preconceitos e discriminação, falta de representação em posições de poder e liderança, sistemas e estruturas institucionais que perpetuam desigualdades e estereótipos arraigados na sociedade. Ações para promover a diversidade e inclusão. Existem muitas maneiras pelas quais indivíduos, organizações e governos podem promover a diversidade e a inclusão. Isso inclui políticas de recrutamento e promoção que visam a equidade, programas de sensibilização e treinamento, políticas antidiscriminatórias, promoção de espaços seguros e inclusivos, educação sobre diversidade e interculturalidade e defesa por mudanças sociais e legislativas. Responsabilidade de todos. Promover a diversidade e inclusão é uma responsabilidade compartilhada por todos os membros da sociedade. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na criação de um ambiente onde todas as pessoas se sintam valorizadas e incluídas, independentemente de suas diferenças. Em suma, a diversidade e a inclusão são essenciais para construir uma sociedade mais justa, equitativa e próspera, onde todas as pessoas têm a oportunidade de alcançar seu pleno potencial e contribuir para o bem comum. A diversidade de sexo, gênero e sexualidade refere-se à variedade de identidades de gênero, expressões de gênero, orientações sexuais e características sexuais que existem dentro da sociedade. Diversidade de sexo refere-se às características biológicas e fisiológicas que definem os seres humanos como machos, fêmeas ou intersexuais. Isso inclui características físicas como genitais, cromossomos e hormônios. Diversidade de gênero refere-se às identidades de gênero que as pessoas têm, que podem ser masculinas, femininas, uma combinação de ambos ou algo completamente diferente. É importante reconhecer que o gênero não é binário e que existem muitas identidades de gênero além de homem e mulher, como não binário, genderqueer, agênero, entre outros. Diversidade de sexualidade refere-se às orientações sexuais que as pessoas têm em relação ao desejo romântico, emocional ou sexual. Isso inclui heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, assexualidade, entre outros. Reconhecer e respeitar a diversidade de sexo, gênero e sexualidade é essencial para promover a inclusão e o respeito pelos direitos humanos de todas as pessoas, independentemente de suas características biológicas ou identidades de gênero e orientações sexuais.
Diversidade étnico-racial refere-se à variedade de grupos étnicos e raciais presentes em uma determinada sociedade ou comunidade. Isso inclui reconhecer e valorizar as diferenças culturais, históricas e sociais entre pessoas de diferentes origens étnicas e raciais. Promover a diversidade étnico-racial significa respeitar e celebrar a multiplicidade de identidades, experiências e perspectivas que esses grupos trazem enquanto trabalha para combater o racismo, a discriminação e as desigualdades que podem surgir com base na origem étnica ou racial. Diversidade cultural refere-se à variedade de culturas, tradições, costumes, crenças, línguas e expressões artísticas que existem em uma determinada sociedade ou comunidade. Reconhecer e valorizar a diversidade cultural significa respeitar e celebrar as diferentes formas de ser, pensar e viver das pessoas, promovendo a inclusão, o diálogo intercultural e o respeito mútuo entre diferentes grupos étnicos, religiosos, linguísticos e sociais. Vejamos agora questões anteriores sobre o assunto diversidade e inclusão na sociedade. Segundo a filósofa Judith Butler, o gênero é performático. Esses atos, gestos e realizações são performativos no sentido de que a essência ou a identidade que pretendem afirmar são invenções fabricadas e preservadas mediante signos corpóreos e outros meios discursivos. O fato de que o corpo congênero seja performativo mostra que não tem uma posição ontológica distinta dos diversos atos que conformam sua realidade. Com base no trecho, analise as afirmativas a seguir a respeito do conceito de performatividade de gênero. Questiona a suposição de existir uma essência para os gêneros e refuta a adoção de modelos substancialistas de identidade. Sustenta a edificação do gênero mediante a repetição de atos regulados por uma normatividade que pressupõe uma continuidade entre gênero, sexo e desejo. Considere o excerto a seguir. Na sociologia, até os anos 1970, o conceito de papéis sociais de sexo, apresentado pela antropóloga cultural estadunidense Margaret Mead, 1901-1978, era o termo mais utilizado. É a partir dessa década que as teorias sociais passam a utilizar o conceito de gênero, influenciadas pela chamada segunda onda do feminismo. Desse modo, o conceito de gênero passa a enfatizar os processos de construção dos comportamentos em relação ao corpo e aos afetos, justamente para superar o congelamento das categorias de homem e mulher que advém de descrições biológicas. Isso quer dizer, como afirma o sociólogo francês Pierre Bourdieu, que as estruturas e instituições sociais partem de uma construção simbólica em que as características masculinas e femininas são biologizadas, naturalizadas e, portanto, dificilmente podem ser desconstruídas. Sobre a abordagem sociológica do conceito de gênero, é correto afirmar: para a sociologia, identidade de gênero se constitui no contexto das relações sociais, base na qual se formulam sentidos e significados aos aspectos anatômicos e se institucionalizam diferenciações psíquicas e comportamentais e divisões sexuais do trabalho social. Quanto à gestão de pessoas no setor público, a dimensão primária da diversidade é a que trata das características em que o indivíduo possui pequeno ou nenhum controle, mas que influenciam fortemente as atitudes, expectativas e suposições sobre os outros, tais como gênero, idade e orientação sexual. As estatísticas de gênero devem refletir, segundo informações do Manual de Gênero da Divisão de Estatísticas das Nações Unidas, as questões relacionadas aos aspectos da vida de mulheres e homens, incluindo as suas necessidades específicas, oportunidades ou contribuições para a sociedade. Em todas as sociedades existem diferenças entre o que é esperado, permitido e valorizado em uma mulher e o que é esperado, permitido e valorizado em um homem. Estas diferenças têm um impacto específico sobre mulheres e homens em todas as fases da vida e podem determinar, por exemplo, diferenças na saúde, educação, trabalho,
vida familiar e no bem-estar geral de cada um. Gênero, para a sociologia, é utilizado para classificar o masculino e o feminino, fundamentado numa construção social e não em princípios biológicos. Identidade de gênero é um conjunto de características que orienta a relação de um indivíduo com o masculino ou o feminino. Um exemplo de relações de dominação baseado em gênero é o patriarcado. O debate sobre gênero produziu diferentes respostas para explicar as diferenças e desigualdades entre homens e mulheres. Considerando essa diversidade de respostas, a afirmação que está corretamente relacionada a argumentos essencialistas é: as diferenças sexuais são a base das distintas formas de percepção entre homens e mulheres. Bons estudos e até o próximo vídeo.